Eu odeio fazer isso, não costumo fazer isso, mas eu tô recomeçando a gravar o vídeo porque estava enrolando muito. Eu tô atrasado, perdi o timing para gravar um vídeo sobre a morte do David Rockefeller, tô 10 dias atrasado pelo menos. E quando eu soube da morte dele, pensei em gravar um videozinho curto de menos de 5 minutos, né? Prático, porque para quem acompanha a nova ordem mundial e conspirações, a única novidade era a morte dele, né, aparentemente. E para quem não acompanha, seria uma boa oportunidade para mostrar o que é chamado de teoria da conspiração, né, nas palavras do próprio David Rockefeller, que é o Illuminati, né, mais famoso do mundo, e nas próprias palavras dele, confessando tudo isso que a gente fala e é rotulado de maluco, e o próprio David Rockefeller confessando tudo isso, né? Então, tá aí nas próprias palavras dele. E quem sabe assim, alguns alienados que ainda não caiu a ficha começa a se interessar e pesquisar o assunto, né? Então, eu pensei em gravar um videozinho rápido de menos de 5 minutos, só lendo as palavras do próprio David Rockefeller e caprichar numa postagem no blog com imagens, vídeos e links, um textinho para servir de guia, né, de apresentação e introdução para quem quiser começar a pesquisar e se informar sobre o assunto, porque eu tenho um conhecimento muito acima da média dos brasileiros sobre o assunto. Não faz anos que eu me informo sobre isso, né? Eu me informo sobre isso desde criança, literalmente. Eu nasci numa igreja batista evangélica e eu ouço falar, né, sobre o Apocalipse, a nova ordem mundial, o governo mundial, a nova era, desde criança. Na verdade, todo mundo ouve falar sobre isso desde criança, né? Tem vários livros aí proféticos, né, que abordam esses assuntos, né? E, enfim, pessoal, o que parecia um videozinho muito simples e curto, conforme eu comecei a assistir, eu procurar alguns vídeos para postar no blog, né, para o pessoal ver, começou a ficar muito bizarro, né? Logo de cara, em português eu não achei vídeos, procurei alguns em inglês, mas em inglês não é todo mundo que entende bem, né? Aliás, uma observação importante. Muita gente, né, nos comentários aí nos meus vídeos vem perguntar, vem reclamar que eu falo de coisas que eles pesquisam e não encontram e que eu estou inventando tudo isso. E, pessoal, dependendo do assunto, por exemplo, principalmente Illuminatis, família Rockefeller, família Rothschild, a gente está falando de coisa que não é do Brasil. Então, é óbvio que em inglês a quantidade de material, de informações que a gente encontra é infinitamente maior do que em português. Basta a gente comparar a população mundial que fala português e a que fala inglês. Muito mais gente fala inglês. Então, naturalmente, a quantidade de informação em inglês é infinitamente superior, né? Até quem não é nativo da língua inglesa, né? Enfim, é uma língua simples, fácil, né? Então, é, pesquisem, né? Hoje em dia com a internet vocês podem aprender inglês, mas eu queria colocar uns vídeos no blog que mais gente pudesse entender, então eu procurei vídeos em espanhol, tem uns, né, de vez em quando eu assisto alguns vídeos em espanhol, e a quantidade de informação que a gente encontra em espanhol também é maior do que em português, e normalmente um conteúdo muito melhor, porque, pessoal, sinceramente é desanimador quando a gente compara o nível dos comentários em português em vídeos brasileiros com os comentários que a gente vê em inglês em vídeos estrangeiros, né? Pessoal, o povo brasileiro é muito burro, muito medíocre, é inacreditável. Quando a gente fala de Illuminatis, conspiração, Rockefeller, nova ordem mundial, aqui no Brasil chove comentário falando que a gente é maluco, que a gente só fala bobagem, que não sabe o que está falando. Aí você entra num vídeo em inglês e olha o nível dos comentários e o conhecimento que o pessoal lá fora tem isso. Lá fora você não vê esses idiotas que assistem televisão, sei lá que merda que enfiam na cabeça, né? Esse tipo de gente medíocre que a gente tem tanto aqui no Brasil.
que o idiota fica assistindo futebol na televisão, ficou mulher que fica assistindo novela e depois vem comentar em assunto sério na internet, coisa que ele não vê falar na Globo, no Jornal Nacional, na televisão, e já que não fala na Globo, quem está na internet falando disso é idiota e não sabe de nada, né? E o idiota que ainda tem capacidade de assistir televisão, quem não tem acesso à internet, pessoal, a gente até entende, né? Mas se o cara está comentando num vídeo no YouTube, é porque ele tem acesso à internet e podia muito bem estar buscando informação, buscando conhecimento, em vez de ficar vendo merda na televisão. Mas parece que o cara desliga a televisão do futebolzinho dele e vem comentar num vídeo sério na internet falando que a gente não sabe o que está falando, né? Enfim, olha só aqui as palavras do próprio David Rockefeller. Né, divulgado por um canal de televisão, né, na página do Facebook de um canal de televisão divulgando isso. Né. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Palavras de David Rockefeller, divulgado por um canal de televisão, pela grande mídia. E aí você pega aquela frase, aquele lema da maçonaria, Ordo ab chao, ordem através do caos, né? E vê a estratégia da nova ordem através do caos, de implantar o caos para destruir a velha ordem, para destruir a sociedade, implantar uma nova ordem, né? Aí tem outras frases, tem um videozinho que eu postei aqui no blog, 10 frases de David Rockefeller. Tem uma frase aqui que eu colei a imagem em espanhol dele falando da maravilha que foi a revolução na China, né? O experimento social na China, né? Como ele admira o Mao Tse Tung, né? Depois, no outro vídeo, eu fiquei sabendo que ele escreveu isso num artigo de jornal comentando a morte do Mao Tse Tung na década de 70, né? Enfim, o fato de ter morrido, sei lá, a gente nunca vai saber, 80 milhões de pessoas na China pelo regime comunista até agora, que continua sendo comunista, né? E os chineses desesperados cometendo suicídio nas fábricas lá até hoje, né? Escravos do regime comunista chinês. Mas para o David Rockefeller foi uma maravilha, né? Foi uma experiência muito boa que ele gostaria de ver se espalhar pelo mundo, né? Tem uma outra frase aqui também que eu não encontrei uma imagem em português quando eu fiz a postagem no blog e colei aqui em espanhol, mas colei aqui o texto em português. E isso aqui o David Rockefeller falou numa reunião do grupo Bilderberg. Somos gratos ao Washington Post, ao New York Times, à revista Time e a outras grandes publicações cujos diretores participaram de nossas reuniões e respeitaram suas promessas de discrição por quase 40 anos. Seria impossível para nós desenvolvermos nosso plano para o mundo se tivéssemos sido submetidos às luzes da publicidade durante esses anos. Disse David Rockefeller na reunião do grupo Bilderberg de 1991. E completa, mas o mundo está mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e os banqueiros mundiais certamente são preferíveis à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. Ou seja, para ele, soberania nacional é coisa do passado, ele é um globalista assumido, como ele publicou, escreveu no próprio livro de memórias dele, o seguinte, né, isso aqui foi divulgado no site do Olavo de Carvalho, né, e no Facebook também, e essa frase, né, essa é um trecho do livro dele, Memoirs. Por mais de um século, extremistas ideológicos provenientes dos dois polos do espectro político, direita e esquerda, apoderaram-se de acontecimentos amplamente divulgados como o meu encontro com Fidel Castro. Não foi só um encontro com Fidel Castro, não, pessoal. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a família Rockefeller financiou o golpe comunista do Fidel Castro em Cuba. O Fidel Castro, quando ainda era advogado, antes de dar o golpe em Cuba, já tinha se encontrado com o Nelson Rockefeller
que foi governador de Nova York por 14 anos, foi vice-presidente dos Estados Unidos, irmão do David Rockefeller, e vocês vão ver que o Fidel Castro era só um laranja, um marionete da família Rockefeller, né? A família Rockefeller financiou, ajudou a patrocinar o regime cubano comunista depois da queda da União Soviética para sustentar o regime comunista em Cuba. E aqui no livro do David Rockefeller, nessa fala ele diz que foi só um encontro, um simples encontro apenas. Não, pesquisem aí. Fidel Castro era um laranja dos Rockefeller, um gerente dos Rockefeller em Cuba. Vou até recomeçar depois disso, né? Por mais de um século, extremistas ideológicos provenientes dos dois polos do espectro político, extremistas porque os moderados são massa de manobra deles, né? Dos Illuminatis. Apoderaram-se de acontecimentos amplamente divulgados como o meu encontro com Fidel Castro para atacar a família Rockefeller pela excessiva influência que dizem que temos sobre instituições políticas e econômicas americanas. Alguns acreditam que somos parte de um grupo secreto de conspiradores trabalhando contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas e afirmando que conspiramos com outras pessoas ao redor do mundo para construir uma estrutura global, política e econômica mais integrada, um mundo unificado, se quiser chamá-lo assim. Se esta é a acusação, declaro-me culpado e tenho orgulho da minha culpa. David Rockefeller. Um resumo de tudo que a gente fala sobre a nova ordem mundial, sobre a conspiração dos Illuminatis, e o próprio David Rockefeller se declarou culpado e assumiu tudo isso no livro de memórias dele. Está tudo aí, nas próprias palavras dele. Mas quando a gente fala isso, a gente é teórico da conspiração maluco, chamado assim por um bando de idiotas que assistem novela e futebol, que não estudam, que não pesquisam, que não vão atrás de informação na internet, aproveitando esse mundo de conhecimento que a gente tem na internet, e já que não se fala isso na televisãozinha deles, é coisa de maluco, né? Ou então é lógico, né, que tem também aqueles que sabem muito bem das coisas, mas agem na internet como desinformantes, né? A maioria deles vocês podem ver que são maçons, que vem falar que é tudo bobagem, que a gente é louco, que a gente não sabe o que está falando, porque a gente está falando umas verdades que não é para ser conhecida pela massa, pelo povo, pelo gado, como eles chamam, né? Mas está aí o próprio Illuminati, David Rockefeller, a quem de uma certa forma a gente tem que agradecer por ele ter sido a figura pública dos Illuminatis por tantas décadas, né? E por ter presenteado, brindado a gente com essas falas que confessam e comprovam tudo isso, né? Eu até tenho minhas dúvidas se o David Rockefeller era tão poderoso, né, tão influente assim, porque ele aparecia demais, né? E a gente sabe que esse pessoal adora usar uns laranjas, uns marionetes, né? A família Rothschild, por exemplo, que tudo indica que é muito mais poderosa do que os Rockefeller, a gente não vê nenhum Rothschild falando publicamente, aparecendo, nada, né? A gente nem sabe direito quem são. Os outros membros da família Rockefeller também muito mais discretos do que o David Rockefeller, exceto o irmão dele, né, que foi governador e vice-presidente, né? Mas enfim, pessoal, quando eu pensei em gravar esse vídeo, dava um vídeo só sobre essa frase, essa fala aqui, mas eu achei que ia ser um vídeo muito simples. E eu vou tentar manter esse vídeo, menos de 20 minutos não vai dar, 30 minutos talvez, vou tentar, mas poderia, brincando, ficar aqui falando 1 hora, comentando tudo que eu vi durante esses 10 dias, que eu comecei a assistir vídeo que não acaba mais, e aí eu queria gravar o vídeo, e não, olha, faz muito tempo que a minha cabeça não dava tanta volta, e eu não fiquei tão atordoado de informação como nesses 10 dias. Foi muita coisa.
E aí que eu vi, pessoal, eu achava que eu já sabia de bastante coisa e, na média, eu tenho um conhecimento muito acima da média sobre tudo isso. Mas aí que eu vi que eu não sei de nada. Por exemplo, David Rockefeller criou a Comissão Trilateral, foi o chefe do grupo Bilderberg por muito tempo, foi Comissão Trilateral, Grupo Bilderberg e o CFR, Council on Foreign Relations, que é o mais antigo, e ele era membro também. Enfim, pessoal, eu ouço falar dessas coisas quando a gente fala que os Illuminatis controlam tudo, né? É através desses grupos, dessas coisas todas, mas pessoal assistindo e me informando, vendo os vídeos em inglês principalmente sobre a família Rockefeller, gente, é coisa de louco, né? Aí que eu vi que eu não sei de nada mesmo, né? Não sei de nada mesmo, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe de nada. Depois vem os idiotas que ainda assistem televisão, vêm falar merda nos comentários aí embaixo. Como brasileiro é idiota, pessoal. Dizem que cada povo tem o governo que merece, e não é à toa que o Brasil é esse desastre, essa desgraça que o Brasil é, porque o povo brasileiro é muito burro, muito idiota. A média, né? A palavra medíocre é derivada de média, e a média do povo brasileiro é muito baixa. O Brasil é um país muito medíocre, que povo burro e idiota que a gente tem aqui. A gente pode até acusar a Globo de ajudar a manter o povo brasileiro burro e idiota, mas, gente, não tem tanta desculpa. Se a televisão, se a grande mídia no Brasil tem tanta influência, é porque o povo é burro mesmo, porque o povo aceita. E hoje, nem com internet à disposição para buscar informação, enfim, vamos continuar aqui. A coisa começou a ficar sinistra mesmo quando eu vi uns vídeos em espanhol, né, que eu queria postar uns vídeos que o pessoal pudesse entender, né? E espanhol dá para entender. Eu nunca estudei espanhol e consigo ler razoavelmente bem, entender bem quando eu leio e assisto um vídeo em espanhol. É só começar a se esforçar um pouco que a gente consegue. E aí tem uns vídeos em espanhol falando que a morte do David Rockefeller tinha sinais de uma morte ritual, né, de ritual satânico, né, para os evangélicos, né, para os religiosos que se quiserem interpretar isso como satânico, eu acho uma interpretação infantil, né? Como eu disse, eu nasci na igreja e uma explicação importante. Evangélicos e católicos não gostam de muita coisa que eu falo, mas vou deixar uma reflexão para vocês começarem a pensar se vocês não estão sendo manipulados e alienados pela religião, só como uma amostra. Evangélicos abominam a maçonaria. Eu nasci numa igreja batista, abandonei na adolescência e só depois dos 30 anos, graças à internet, eu fui ficar sabendo que o primeiro pastor batista brasileiro era maçom e foi ordenado dentro de uma loja da maçonaria por 2 pastores americanos maçons. E a influência da maçonaria no meio protestante evangélico é muito extensa. E aí o pessoal fala, mas o pastor da minha igreja não é maçom, né? Mas no caso da igreja batista, por exemplo, para ser pastor batista tem que ser formado num seminário batista. E qual é a influência da maçonaria nesse seminário, né? Qual é a semente que a maçonaria plantou, né, sobre o ponto de vista, a interpretação da Bíblia dessa ou daquela igreja evangélica, seja presbiteriana, batista, pentecostal, então nem se fala, essas mais novas, mas mesmo as mais antigas como batista e presbiteriana, qual é a influência da maçonaria? Porque a maçonaria tem tanto interesse em se infiltrar na religião, o que está por trás disso, né? E então, os evangélicos que tanto abominam a maçonaria, mas não conhecem a história da própria igreja que frequentam, a história de guerras e mortes e genocídio
na origem dessas igrejas na Europa, séculos passados. Os católicos que tanto abominam o paganismo e ignoram o fato que a Igreja Católica nasceu de uma mistura do cristianismo primitivo, que era judaico, que os primeiros cristãos eram todos judeus, e a Igreja Católica nasceu da junção do cristianismo primitivo com o mitraísmo e o zoroastrismo, que eram religiões pagãs do Império Romano. E os católicos que tanto abominam o paganismo não sabem que para converter a Europa ao paganismo, a Igreja Católica foi criada com elementos pagãos que estão aí no catolicismo até hoje, né? Por que os europeus adotaram a Igreja Católica? Porque ela foi baseada no paganismo, né? A adoração a Maria, que os evangélicos tanto criticam, é a adoração a deusa mãe dos pagãos, né? E aí os evangélicos, a reforma protestante buscou um cristianismo mais puro e primitivo, que era o judaísmo, né? E os evangélicos que são verdadeiros puxa-sacos de judeus, né? E não sabem que Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante, era considerado o maior antissemita da história da Alemanha antes do nazismo, né? Ele escreveu um livro chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, né? E os protestantes evangélicos não conhecem a história da Reforma Protestante, não conhecem a história das próprias igrejas que eles frequentam, não sabem que Lutero, né, foi o maior antissemita da Alemanha antes do Hitler, né? Não conhecem a própria história. Enfim, só para vocês terem uma noção de como religiosos são enganados e manipulados pela própria religião. Então pensem nisso, sobre o que eu vou falar aqui. Tem todos esses sinais de morte ritual, de um sacrifício do David Rockefeller, que tem vários vídeos em espanhol falando sobre isso. Eu vi alguns vídeos em inglês também chamando atenção para isso. E começa pelo dia em que ele morreu. Dia 20 de março foi o dia do equinócio de primavera no hemisfério norte. E esse equinócio de primavera chamou a atenção desse pessoal que é muito bem informado lá fora, europeus e americanos têm muito conhecimento. É um dia que era efetuado um ritual na Suméria, não sei aonde, que agora, gente, eu vi tanta coisa nesses dias que agora eu nem lembro mais de tudo, já faz tanto tempo e misturou tudo. Deixa eu ver aqui o nome do ritual. Olha, eu vou deixar o link aí para o blog, pessoal, deem uma olhada, acessem aí a postagem no blog, que eu vou pôr o link na descrição. Tem muita coisa e é a ponta do iceberg. Tem aqui foto com Nelson Mandela, que tem um vídeo de uma fala do Olavo de Carvalho no True Speak falando, né, contando a história do Nelson Mandela, que a família Rockefeller queria explorar os diamantes da África e não conseguia concessão do governo da África do Sul, e aí eles tiraram o Nelson Mandela da cadeia e o Nelson Mandela, como presidente, cedeu a exploração dos diamantes da África do Sul para a família Rockefeller, né, para o Nelson Rockefeller na época. Aí está a foto do David Rockefeller com o Fidel Castro, com o Nelson Mandela, com o Fernando Henrique Cardoso. Sobre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, tem um vídeo aqui do Lula no Rockefeller Center. David Rockefeller fundou a Comissão Trilateral e fundou também algumas entidades para lidar com a política das Américas e principalmente da América do Sul. E tá tudo aí, pessoal, é só vocês pesquisarem. É claro que em inglês encontra muito mais informação. Em português a gente encontra bastante coisa também, né? Por exemplo, o blog Marxismo Cultural é feito por portugueses, né? E é por isso que ele é tão completo e tem tanta informação e tanto conteúdo, porque é um conteúdo muito superior ao que a gente encontra em blogs brasileiros. Tem aqui, eu coloquei
um print screen daquele site que vendia o Zika vírus, né? Eu vi o site no ar, eles tiraram esse anúncio, né, do Zika vírus de venda do ar, mas tem o print screen aí da tela com a patente do Zika vírus para a família Rockefeller, né? E na época, né, do Zika vírus, isso veio à tona, deu muito o que falar também no mundo inteiro. Tem um monte de vídeos aí que eu coloquei no final da postagem falando sobre o 11 de setembro, né? Sobre o 11 de setembro, isso eu não sabia. O World Trade Center foi construído pela família Rockefeller, né? E na capa de uma revista Newsweek em 1967, antes de começar a construção, tá lá o David Rockefeller na capa e usando um relógio de pulso, e o horário que estava marcando no relógio, 9, um ponteiro no 9, outro no 11, 9, 11 de setembro, né? Coincidência? São coincidências que não acabam mais. O avô do David Rockefeller, pai da mãe dele, estava na reunião que decidiu a criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que é uma organização privada. E aí tem toda a história que o Federal Reserve só foi criado graças à morte de milionários americanos que eram contra, que morreram todos no Titanic em 1912. E eu já gravei vídeo anos atrás falando sobre isso, e hoje tem mais um monte de vídeos aí falando sobre isso, que o Titanic foi construído para afundar, para matar esses milionários e fazer parecer um simples acidente. Graças ao naufrágio do Titanic, que foi planejado, premeditado, foi criado no ano seguinte o Federal Reserve nos Estados Unidos, que não é do governo americano, é um banco central privado que controla a moeda dos Estados Unidos. E como dizia o patriarca lá da família Rothschild, deixa controlar o dinheiro de um país que você controla o país e não importa quem está no governo. Enfim, o Banco Central americano é privado. Aí o pessoal da esquerda, né, que eu odeio esses idiotas falando isso, que os Estados Unidos controlam o mundo, que os Estados Unidos estão por trás da nova ordem mundial. Gente, o povo americano é um povo excelente, só que é manipulado e alienado. Os Estados Unidos é controlado pelos Illuminatis, pelos Rockefellers há mais de 100 anos, né? A Europa também. O pessoal fala tanto, né? Se fala tanto, olha, a Europa invadiu a África, a colonização da África pela Europa. É curioso a gente notar que a Europa só começou a invadir e dominar a África depois que a Europa já estava dominada pela maçonaria, pelos Illuminatis, né? Assim como os Estados Unidos só começaram a invadir outros países do mundo e só se tornaram a maior potência do mundo graças à Primeira e Segunda Guerra Mundial, que já estava planejada lá pela maçonaria, pelos Illuminatis, né? Voltando nisso, a carta do Albert Pike para o Giuseppe Mazzini em 1871. Albert Pike, conhecido como Papa da Maçonaria, um dos maiores maçons da história dos Estados Unidos. Giuseppe Mazzini, o segundo líder dos Illuminatis, criador da máfia italiana, maçom também, um dos maiores chefões da maçonaria na Europa. Enfim, tem tudo aí, as informações, que a maçonaria está por trás de tudo isso. E esses banqueiros e poderosos, é claro, a maçonaria, né, uma mão lava a outra, um ajuda o outro, né, mas vocês imaginem que a mão que lava desses Illuminatis, banqueiros, né, bilionários, eles são muito mais poderosos, então eles acabam controlando toda a maçonaria, né. E já vai passar de 30 minutos, mas vai valer a pena, pessoal, por isso que eu não tive pressa para gravar esse vídeo, porque é um vídeo que daqui 5 anos, se ainda existir o YouTube, se não tiver uma guerra nuclear que não destrui o mundo, e esse vídeo eu espero que ajude muita gente ainda, uma introdução para muita gente durante muito tempo, né? E uma coincidência interessante, né, que vale a pena falar sobre isso, também mencionar, que se acusa, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Família Rockefeller são judeus? Será que são? Será que a família Rothschild, eles são judeus? Fidel Castro, será que ele é judeu mesmo? Será que a Dilma Rousseff é judia mesmo? Né, de filha de judeus? Será que o Lula, Fernando Henrique Cardoso são descendentes de judeus mesmo? Será que o Fernando Henrique Cardoso é judeu? Né? Será que o George Soros é judeu? As Rothschild, Rockefellers são judeus? Né? E tantos outros Illuminatis, o fundador da sociedade Illuminati, Adam Weishaupt, será que ele era judeu mesmo? Né? E aí a gente vê os judeus ortodoxos falando contra o zionismo e denunciando o zionismo, denunciando Israel como um Estado zionista e não judaico, e dizendo que eles são falsos judeus, que eles são casares, né? E vale a pena se informar sobre isso, essa história dos judeus. Aí a gente vê a Bíblia falando sobre os falsos judeus do Apocalipse, aqueles que se dizem judeus, mas que não são, mas são a sinagoga de Satanás. Será que essa sinagoga de Satanás é a maçonaria, né, que dizem que os judeus controlam a maçonaria? Será que os Illuminati são todos judeus ou não? Né? Com certeza dizem que a grande maioria dos Illuminatis mais poderosos dizem que são judeus, né? Mas será que são mesmo? Ou são os falsos judeus do Apocalipse, a sinagoga de Satanás? A sinagoga de Satanás, será que são os Illuminatis? Será que a sinagoga de Satanás são os zionistas? E aí tem também os que dizem que os verdadeiros judeus da Bíblia são negros, eram negros, que Jesus era negro, né? Então, quem sabe, né? A própria Bíblia diz sobre os falsos judeus que se dizem judeus, mas que não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem são esses falsos judeus? Illuminatis, zionistas, maçons, quem são? Casares, né? Então, vale a pena pesquisa sobre isso. Gente, é coisa que não acaba mais. O Chase Manhattan. Eu não queria enrolar, mas não tem jeito, pessoal. Eu não sabia nem, eu demorei tanto para gravar esse vídeo porque eu não sabia nem por onde começar e nem o que falar. Minha cabeça ficou dando nó como há muito tempo não dava. Essa história do sacrifício do David Rockefeller chamou a atenção a começar pela data da morte dele, e é um ritual muito sinistro, né? Dizem que é o dia de Ostara, né? E é o ritual de Urush Daur, né? Que dizem que é um ritual que tira a alma da pessoa e faz um transplante de alma. Eles pegam uma vítima, né, que tem um corpo sadio, e fazem um transplante de alma, né? E eles falam que podem ter feito isso com o David Rockefeller, ter tirado a alma do David Rockefeller e transplantado ela num outro corpo. Para quem não sabe, o David Rockefeller fez 7 transplantes de coração. O 6º transplante de coração, aos 99 anos, o filho dele morreu voltando para casa depois do aniversário, da festa de aniversário de 99 anos do David Rockefeller, o Richard Rockefeller. Ele estava sozinho no avião. Eu comentei sobre isso no 2º vídeo mais visto aqui do meu canal, que fala sobre o acidente do Eduardo Campos, né, que eu comentei que eu vi um comentário de uma portuguesa falando que tinha essas coincidências relacionadas a ritual na morte do Richard Rockefeller, filho do David Rockefeller. E eu percebi que algumas coisas que ela falava sobre o Richard Rockefeller tinha coincidência com a morte do Eduardo Campos, né? Por isso eu gravei um vídeo falando que a morte do Eduardo Campos tinha sinais de um ritual, de uma morte ritual, né? E o Richard Rockefeller foi presidente do conselho daquela organização Médicos Sem Fronteiras, e os Rockefellers, né, filântropos, né, tem muita relação com nessa filantropia deles, foi onde eles
começaram a influenciar na saúde mundial. Eu vi um vídeo também falando sobre quando foi criado a Fundação Rockefeller, foi criado logo em seguida a antecessora da FDA, né, que Food and Drug Administration, que é o que regulamenta a alimentação e remédios nos Estados Unidos, e como a partir daí de doações para faculdades eles foram banindo a medicina antiga, né, natural, e substituindo por essa medicina moderna baseada em remédios, em química, em patentes de remédios, e foram proibindo a alimentação natural ao ponto que hoje você não pode comprar leite cru tirado da vaca de um fazendeiro, de um sitiante, mas pode tomar leite de caixinha que dura 6 meses e não estraga, né? Aquilo é tudo menos leite, é cheio de produto químico, isso pode. Leite puro da vaca não pode. Gente, é tanta coisa, mas é tanta coisa que o que eu postei aqui, os vídeos que eu postei no blog, é a pontinha do iceberg. Eu assisti horas e horas de vídeos que era coisa demais para postar no blog. Tem uma foto aqui dos judeus ortodoxos do grupo Neturei Karta, né, que é importante a gente mencionar isso, que eles se opõem ao zionismo, se opõem a esse globalismo, né, dessa elite globalista. Tem o último vídeo aqui falando que o George Soros, né, já assumiu o papel de figura pública dos Illuminatis, né, no lugar do David Rockefeller. Afinal, o David Rockefeller já estava muito idoso e o George Soros já assumiu esse papel já faz tempo, então não vai mudar nada, né? Tem muita coisa aqui, pessoal, muita coisa. Tem o tal do transhumanismo, né, que é cortina de fumaça. Tem um pessoal falando que o David Rockefeller não morreu por causa da tecnologia transhumanista, né, uma grande bobagem, cortina de fumaça para desenvolvimento de inteligência artificial, né? Mas enfim, eu já enrolei demais nesse vídeo, eu queria limitar em pelo menos 30 minutos, não consegui. Deixei um monte de link aqui de coisas que eu queria mencionar sobre esse ritual de transplante de corpos, né, para vocês terem uma ideia. O Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, saiu uma notícia falando que ele não queria se reunir com a formação do original do Guns N' Roses, que ele não queria se reunir e se encontrar com o Slash, porque ele dizia que o Slash, depois de uma overdose, não era mais o Slash. E aí tem o fenômeno dos entrantes, que seriam seres alienígenas que ocupam corpos de pessoas que o espírito da pessoa ia morrer, aí vem um entrante e rouba e assume o corpo da pessoa. E aí, no caso, o Axl Rose dizia que isso tinha acontecido com o Slash, e por isso ele não queria se reunir com o Slash, porque não era mais o espírito do Slash que estava ali, era um outro espírito que assumiu o corpo do Slash. E era disso que eu estava falando quando eu disse que os religiosos iam surtar com esse meu vídeo. Eu queria falar mais sobre isso, mas o vídeo já está longo demais, enrolei demais. Mas pesquisem sobre esse fenômeno dos entrantes, quem quiser realmente buscar conhecimento. E esse foi um dos motivos de eu ter demorado para gravar esse vídeo, pesquisando, me informando sobre isso. E eu não subestimo esse assunto, eu levo isso muito a sério. Tem o Yuri Vieira, tem um vídeo que eu já tinha visto no canal dele. O Yuri Vieira foi quem entrevistou o Olavo de Carvalho numa série de entrevistas por telefone que deu origem ao True Outspeak. E ele tem uma entrevista com uma mulher que se diz entrante, tem o tal de Trigueirinho, que essa mulher fala que é um entrante também. Então a gente vê referências em desenhos animados e filmes sobre rituais satânicos, né? Rituais satânicos, né? Religiosos alienados não levariam isso a sério, mas
Se vocês preferirem, né, para os religiosos que assistirem isso aqui, se vocês acham que isso é impossível, porque a religião de vocês não fala sobre isso, então vocês podem considerar esse fenômeno de entrantes dentro das limitações cognitivas impostas pela religião. Vocês podem considerar esse fenômeno dos entrantes como uma possessão demoníaca. Então vocês podem levar isso muito a sério e considerar como possessão demoníaca, né? E, gente, é assunto que não acaba mais. Já passou de 40 minutos esse vídeo, que eu queria gravar em menos de 20, mas seriam horas e horas e horas, e vocês podem ver aí que tem vídeos de 1 hora, vários vídeos de 1 hora, vídeo de 1 hora e meia contando a história dos Rockefeller, tem documentário de 2 horas. É assunto que não acaba mais, é coisa para uma vida inteira de pesquisa, mas a gente precisa divulgar isso, porque só com conhecimento a gente tem chance de lutar contra isso. A gente não tem meios de enfrentar nada disso, mas conhecimento é poder, apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que a gente pode fazer é aproveitar o poder da internet para buscar conhecimento e divulgar também conhecimento enquanto a gente pode, porque tem também uma fala aqui de um senador Rockefeller falando sobre o controle de internet, que a internet tem que ser controlada. Eles estão desesperados para controlar e censurar e boicotar a internet, e já estão fazendo isso no Facebook e no YouTube, já está tendo muita censura. Se vocês olharem postagens antigas no meu blog, eu sempre postei vídeos no meu blog, né? Antes de começar a gravar bastante vídeo no YouTube, eu postava muito mais no blog. E vocês olhem lá quantos vídeos que eu postei no meu blog anos atrás e não estão mais no ar no YouTube, foram tirados do ar, muita coisa, né? Então, enfim, pessoal, eu já enrolei demais mesmo. Esse vídeo vai ficar muito chato para assistir. Mas tá aí, né? Quem entender inglês, tem muitos vídeos muito bons. Quem conseguir entender bem os vídeos em espanhol, eu recomendo muito. Em português, a quantidade de informações que a gente encontra é muito limitada, muito superficial, mas a gente encontra algumas coisas muito melhor do que na televisão, né? Segundo a televisão, segundo a grande mídia, noticiou a morte do filantropo bonzinho David Rockefeller, né? Mas pesquisem aí sobre a família Rockefeller, Rothschild, quem eles realmente eram. Nelson Rockefeller, irmão dele, foi vice-presidente e era cotado liderando pesquisa para presidente dos Estados Unidos, e só não foi graças a um escândalo que ele se separou da mulher dele e casou com uma outra mulher que também largou do marido e dos filhos para ficar com ele. E naquela época, né, anos 60, 70, sei lá, isso foi um grande escândalo que custou para ele a nomeação para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Tem um vídeo falando, assim como a Michelle Obama, esposa do Barack Obama, né, tem todas aquelas evidências de que a Michelle Obama é um travesti. Tem um cara que fez um vídeo falando sobre as duas esposas do Nelson Rockefeller e mostrando evidências que basta vocês olharem fotos dela. Realmente é muito duvidoso que as duas esposas do Nelson Rockefeller também eram homens travestis. Muito suspeito mesmo. Ele ainda foi vice-presidente do Gerald Ford, que sucedeu o Richard Nixon, que eles derrubaram como presidente. Tem também uma lista, um site que divulgou uma lista com famosos, celebridades, né, que iriam morrer supostamente, né, no ano de 2017, e acertaram. David Rockefeller estava nessa lista, ele já morreu. Outros que estão nessa lista: Kirk Douglas, Rainha Elizabeth, a esposa da Rainha Elizabeth, Billy Graham, né, pastor batista, Olivia de Havilland, né, uma atriz muito famosa lá de décadas atrás, Jimmy Carter, outro desgraçado, maldito, ex-presidente dos Estados Unidos, um dos piores. Enfim, tem
O Papa Bento XVI também está nessa lista, previsto para morrer esse ano. Enfim, pessoal, já enrolei demais nesse vídeo. Mas tenho esperança que seja útil ainda por vários anos. Busquem conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará.